Então vamos falar com professores sonhadores, né? Maria Dolores. Maria Dolores é uma sonhadora, né? Sim, sem dúvida, mas é uma sonhadora que acredita no seu sonho, né? E o seu sonho tem dado certo? Assim, a custo de muita luta, de muito significado para mim mesma, ele tem dado certo. Eu tenho vencido os meus objetivos, eu tenho conquistado todos. Você é de onde, Maria Dolores? Eu sou nordestina, mas vivo em São Paulo desde muito pequenininha. Então, eu tenho uma família de origem muito humilde, mas meu pai sempre ensinou a gente a conquistar muito, conquistar o que você quer. Tive muitas dificuldades, até de ter uma cadeira de roda de madeira, ou não ter nenhuma cadeira de roda para ir para a escola. Você tem esse problema desde... 2 aninhos de idade. De 2 anos. É. Então, assim, eu ia para a escola... Posso perguntar o que gerou? Pode, eu tenho artrite reumatoide infantil, desde muito pequenininha. Então, assim, eu fui perdendo a locomoção, perdendo os movimentos do corpo. Fiz inúmeras cirurgias, fiquei muitos meses internada. Minha infância inteirinha, praticamente, eu passei internada em hospitais. Eu estudava sozinha, sempre fui uma autodidata. Tá? Então, assim, acho que a vontade de você querer ser você mesma. Que eu nunca estudei para fazer isso, para fazer aquilo. Meu pai nunca me cobrou que eu deveria ser isso, aquilo. Aliás, poucas condições financeiras ele tinha até mesmo de me sustentar. Então, foi muita vontade mesmo de vencer e poder mostrar aquilo que eu tinha dentro de mim. Isso me fazia chegar em casa 1h da manhã, embaixo de chuva, embaixo de frio e tal, mas fazer uma universidade, chegar no mestrado, no doutorado e conquistar os meus sonhos. Pois é, mas você falando parece tão simples assim, né? E eu acho que deve ter sido dificílimo, né? Porque sem dúvida, se você não tinha... Hoje você tem uma cadeira de roda bacana, assim, elétrica, como é que é? Não sei como. Motorizada, porque eu não tenho como locomover-me com cadeira convencional, né? Não consigo nem mesmo movimentar. Sim, mas e quando você não tinha nenhuma, como é que... Ou de madeira? Eu andava assim, eu ando de muletas com bengalas, eu chegava com os braços em uma escola com os bracinhos sangrando, em carne viva e tal, fora inúmeras vezes que quebrei perna e muitos obstáculos. Desde pedir carona para o carroceiro, até alguém pegar-me, levar-me no colo um certo percurso, porque era 1 quilômetro, 1,5 quilômetros que eu vencia até chegar em uma escola. Isso quando eu não estava internado em hospitais. Hoje mesmo não é assim tudo tão fácil. Você começou a estudar mesmo efetivamente no colégio com o quê? Com 9 anos de idade, porque as escolas não aceitavam crianças portadoras de deficiência ou não tinham acessibilidade. A minha primeira escola era um barraco de madeira, tinha um lance em 30 degraus por volta disso. E assim, era uma luta. Era meu pai, meus irmãos, alguém que aparecia, algum vizinho, algum amigo. Meus irmãos têm uma idade próxima a mim, também não podiam fazer muito. E um pai nordestino, um metalúrgico, ganhando um salário mínimo para sustentar 5 filhos. Assim, não era... E você estudava na escola pública? Eu estudava em escola pública. E essas cirurgias também eram em hospitais públicos? Em hospitais públicos. Eu madrugava em hospitais, depois ainda chegava e ia para a escola, mesmo não, chegando nos horários. E... assim, aquilo que uma colega falou, a diretora da escola também me apoiava. Encontrei uma diretora que disse, não, você vai. O dia que você não puder, a gente dá um jeito de lhe acompanhar de uma outra maneira. Estudava sozinha, minhas colegas levavam o material, ela dizia, foi dado isso na escola, estude isso. Fazia as provas nos hospitais, fazia as provas, às vezes até na minha própria casa, que não tinha como me locomover, quando estava hospitalizada ou imobilizada por algum motivo. E assim, às vezes eu brigo e os professores até mesmo duvidavam de mim, porque eu tirava 8, 9, 10, mesmo estudando sozinho, mas não é vontade. Quando você tem essa motivação, quando você tem essa vontade de mostrar, de querer aprender mesmo. Eu sempre encarei a aprendizagem como uma liberdade. Eu falo em meu livro... Que a Amélia falou, né? Eu falo em meu livro, nas palestras, eu falo, estudar é a liberdade dos meus sonhos, aquilo que eu não tenho, que meu corpo físico não me possibilita, o escrever, o estudar, o aprender, o desenvolver enquanto pesquisa, me favorece isso, essa liberdade que eu não tenho, enquanto um corpo físico que não tem mobilidade.